Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de velocidade do veículo, uma entrada baixa. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Chevy, Chevrolet, Isuzu, Cadillac, Subaru, Saab, Volvo, GMC, GM, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P0502 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de entrada de baixa tensão do sensor de velocidade do veículo, VSS. A designação A normalmente se refere ao VSS primário em sistemas que utilizam vários sensores de velocidade do veículo. A maioria dos sensores de velocidade do veículo são sensores eletromagnéticos que utilizam algum tipo de roda dentada do relator dentado ou engrenagem fixada permanentemente em um eixo de saída da caixa de transmissão, transferência, engrenagem diferencial ou eixo de transmissão. À medida que o eixo gira, também gira o dispositivo relator que completa um circuito com o sensor eletromagnético estacionário. Como o relator passa muito próximo da ponta eletromagnética do sensor, os entalhes no anel do relator criam interrupções no circuito do sensor. A combinação de conclusões e interrupções do circuito é recebida pelo PCM e outros controladores como padrões de forma de onda representando tensão. O PCM monitora a velocidade do veículo usando dados de entrada de um ou mais sensores de velocidade do veículo e compara-os às entradas do módulo de controle de freio anti-bloqueio, ABCM, ou do módulo de controle eletrônico de freio, EBCM. Em alguns casos, a entrada secundária do VSS pode ser monitorada usando um ou mais sensores de velocidade da roda, mas a entrada primária do VSS provavelmente será iniciada pelo VSS na transmissão. Se o PCM detectar um sinal de baixa tensão de entrada do VSS primário, um código P0502 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Uma condição de entrada de baixa tensão pode ser causada por um problema elétrico ou mecânico, um VSS típico ou um sensor de velocidade do veículo. Códigos de problemas relacionados ao sensor de velocidade do veículo, P0500 sensor de velocidade do veículo a mau funcionamento, P0501 sensor de velocidade do veículo a faixa, desempenho, P0503 sensor de velocidade do veículo a gravidade e sintomas intermitentes, erráticos, altos do código desde as condições que podem causar o código P0502 a ser armazenado pode criar problemas de dirigibilidade e ABS, deve ser classificado como grave e tratado o mais rápido possível. Os sintomas de um código P0502 podem incluir operação incorreta do velocímetro, odômetro, padrões de mudança de transmissão irregulares, iluminação do motor de serviço, logo, lâmpada de controle de tração ou lâmpada de freio anti-bloqueio, ativação, desativação inesperada do sistema de controle de tração, se equipado, outras transmissões e ABS. Os códigos podem ser armazenados. O sistema ABS pode ficar inoperante em alguns casos. Possíveis causas para este código incluem acúmulo excessivo de detritos de metal no sensor de velocidade, um sensor de velocidade da roda ou de velocidade do veículo com defeito, corte ou chicotes ou conectores de fiação danificados, especialmente perto sensores de velocidade, dentes danificados ou desgastados em um anel relator ou um PCM, ABCM ou EBCM com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, DVOM, possivelmente um osciloscópio e uma fonte confiável de informações do veículo serão necessários quando diagnosticando um código P0502. Normalmente, gosto de começar o diagnóstico de um P0502 com uma inspeção visual da fiação do sistema, sensores de velocidade e conectores, repare os circuitos abertos ou em curto conforme necessário e limpe os detritos metálicos excessivos dos sensores afetados, verifique a integridade do anel relator ao inspecionar o sensor, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos de problemas armazenados e dados disponíveis de quadros congelados. Antes de limpar os códigos, anote essas informações, pois podem ser úteis à medida que o diagnóstico avança. Usando
localizando a fonte de informações do veículo, procure os boletins de serviço técnico (TSB) aplicáveis. Se você localizar um TSB que corresponda aos sintomas e códigos armazenados do veículo em questão, as informações de diagnóstico nele contidas provavelmente ajudarão no diagnóstico do P0502. A partir daqui, utilize o fluxo de dados do scanner para observar a velocidade das rodas e a velocidade do veículo durante o teste de direção. Você pode restringir o fluxo de dados para exibir apenas os campos pertinentes para aumentar a velocidade e a precisão com a qual os dados desejados são entregues. Leituras inconsistentes ou irregulares dos sensores VSS ou de rotação das rodas podem levar a problemas de fiação, conector elétrico ou sensor, restringindo a área geral do mau funcionamento do sistema. Depois de localizar o circuito VSS a partir do qual a entrada de baixa tensão está sendo iniciada, use o DVOM para executar um teste de resistência no sensor em questão. Consulte a fonte de informações do veículo para obter a recomendação do fabricante para testar o VSS e substituir os sensores que não atendem às especificações. Use o osciloscópio para recuperar dados ao vivo de cada VSS individual, investigando o fio de sinal do sensor e o fio terra do sensor. Levantar ou içar o veículo quase sempre será necessário para realizar esse tipo de teste corretamente. Depois que o eixo de acionamento estiverem presos com segurança no chão, suba pelo drivetrain enquanto observa o padrão de forma de onda no osciloscópio. Concentre-se em falhas ou inconsistências no padrão e prossiga com o diagnóstico de acordo. Os sensores de velocidade do veículo podem ser danificados como resultado da manutenção regular, enquanto os sensores de velocidade das rodas e as cablagens dos sensores são frequentemente danificados quando os reparos dos freios são realizados. Se esse código for apresentado imediatamente após um reparo, suspeite de um chicote, conector ou sensor danificado. Notas adicionais de diagnóstico: ao executar testes de resistência e continuidade do circuito com um DVOM, sempre desconecte os conectores elétricos dos controladores relacionados, caso contrário, pode resultar em um controlador danificado.